Hoje eu vou mostrar para você como se faz um loop drive. Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O loop drive é uma técnica de um drive, o drive é um ataque com bastante efeito. E o loop drive pode ser feito tanto de direita aqui, como de back aqui. Mas existem algumas situações no jogo que é mais fácil de se usar o loop do que um drive potente. Eu acho que é importante você fazer uma variação, você no jogo, você dar loop drive e drives potentes também. Só que para isso você tem que administrar o jogo. Por exemplo, quando você quer dar um drive potente, não basta você querer dar um drive potente, você tem que armar a jogada. No caso de drive, por exemplo, se você estiver com o saque na mão, geralmente nós sacamos sem efeito, porque dessa forma, se o adversário cozinhar, a bola vai estar mais leve e teoricamente um pouco mais alto, porque você está sacando sem efeito. E dessa maneira você consegue fazer um drive potente, ou seja, o drive potente é aquele drive mais para frente e mais chapado. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui toda quinta e domingo às 8 horas da noite. Quando você quer dar um loop drive, você de propósito, você saca com o efeito bem para baixo, assim o adversário ele tende a devolver com o efeito para baixo. Assim, quanto mais para baixo a bola tiver, mais efeito você consegue colocar na bola, mais para cima você consegue levantar e mais efeito você consegue dar. Então é importante primeiro você sacar com bastante efeito para poder dar o loop drive. Sim. Como se dá o loop drive? O loop drive, no caso do clássico, no caneta, a parte teórica é tudo igual. Você vai usar bastante o punho, que isso que vai dar o efeito na bola, mais o antebraço na hora do impacto. Não precisa usar muito aqui, mas é só na hora da pegada, na hora do contato entre a bolinha e a raquete, você vai usar o antebraço e na hora também você vai usar o punho. O punho se usa dessa maneira aqui, não aqui assim. Porque dessa maneira aqui a raquete vira para cima, depois vira para frente, depois vira para baixo. Se você não tiver um bom controle, você pode errar tanto para fora como na rede também. Nós usamos o punho dessa maneira aqui, assim a gente consegue raspar mais e com mais precisão. O terceiro ponto importante aqui é o uso do joelho. Por quê? O joelho vai ajudar você a levantar a bola. Como a bola está muito pesada, com efeito para baixo, você precisa levantar ela. E se você não usar muito o joelho, você vai usar muita força dos deltoides aqui. Inclusive, se você quiser fortalecer os deltoides, eu tenho um vídeo aqui, vou deixar aqui no card para que você possa fortalecer aqui e não lesionar o ombro. Você não usando o joelho, você vai forçar muito o ombro e você pode lesionar ele. Então, na hora do backswing aqui, quando você tirar aqui a raquete para trás aqui, você flexiona o joelho, procura esticar a mão o máximo que você puder. Na hora do impacto, você vai usar os três juntos. Você vai esticar o joelho, você vai usar o antebraço e vai usar o punho aqui também. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui embaixo em valeu e contribua com o canal. Se não estiver aparecendo para você, arrasta para o lado, vai aparecer um coraçãozinho para você e lá você vai poder deixar o seu comentário, onde o seu comentário vai ficar em destaque e eu vou dar prioridade nas respostas para quem está contribuindo com o canal. Assim você vai poder levantar a bola com mais facilidade e também usando o punho e o antebraço você vai conseguir dar mais efeito na bola. Essa é a parte da direita. A parte do back também você vai usar o joelho na hora que você
tira o backswing, você flexiona bem o joelho e na hora do impacto você usa bastante o punho, no caso agora aqui. Você vai usar o antebraço também um pouquinho, vai girar aqui um pouco, mas você usa mais o punho aqui no caso do back, porque é mais fácil usar o punho. Então 90% você usa o punho. E o raciocínio é o mesmo, você na hora do impacto você raspa bem. E outra coisa bem importante aqui, não há necessidade de você deixar a bola cair. Muita gente deixa a bola cair de propósito, faz o loop drive, mas não há necessidade de você deixar a bola cair. Quanto mais você deixar a bola cair, teoricamente é mais difícil. Então você gruda na mesa bem aqui e pode fazer esse loop drive pegando um pouco mais rápido na bola. Pode ser até de bate-pronto se você quiser, mas dependendo do estilo do jogador, às vezes ele deixa a bola, espera um pouquinho mais a bola e faz. Mas eu não recomendo, eu acho que você pode fazer isso de bate-pronto mesmo, principalmente aqui no back, né? A bola veio aqui para baixo, aqui você pega ela de bate-pronto aqui e consegue devolver ela mais rápido, porque você está pegando ela de bate-pronto. É importante dizer aqui também que depois do loop drive, como você faz o loop drive aqui na frente, depois do loop drive, o que o adversário vai fazer? Vai bloquear essa bola. Se o adversário for atacante, ele provavelmente vai estar usando lisa aqui, nos dois lados. Se ele for caneteiro, ele vai estar usando lisa de um lado aqui. A bola, quando vier para você, ela vai espirrar, ela vai estar com efeito para cima. Logo após o loop drive aqui, é importante que você afaste para que você consiga levar a jogada para o rally. É importante essa transição aqui, você afastar um pouquinho. Ok? Então vamos agora para a execução do treino com os alunos. Vai lá na lua.